O versículo bíblico do Salmo 121 proclama uma promessa divina poderosa: "E eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel." Essa promessa tem sido uma rocha para o povo de Israel ao longo dos milênios, proporcionando proteção em meio às adversidades. No entanto, em um dia marcante, 7 de outubro de 2023, a tranquilidade de Israel foi abruptamente interrompida por ataques brutais, desafiando a promessa divina. Nesse cenário, o grupo radical islâmico Hamas, financiado pelo Irã, lançou ataques simultâneos por terra, mar e ar, causando destruição e espalhando o terror. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra diante dessa ameaça. As Escrituras, ao longo dos séculos, previram a posição significativa de Israel nos eventos do fim dos tempos, conforme alertado por Jesus em Mateus 24. Essa crise levanta questões sobre a fidelidade da promessa divina diante das adversidades. No entanto, as profecias bíblicas também prevêem a posição de Israel nos eventos futuros. Em meio à turbulência, é crucial lembrar que a palavra de Deus é verdadeira, e os cristãos são chamados a estar atentos aos sinais dos tempos. A narrativa se entrelaça com a esperança e os temores dos crentes nos últimos dias. A parábola das 10 virgens em Mateus 25 ilustra a importância da prontidão espiritual, mantendo as lâmpadas cheias do Espírito Santo. O chamado é claro: e manter os olhos fixos em Jesus, viver com integridade e preparar-se para o iminente retorno do Salvador. Diante das adversidades, a narrativa destaca a importância da oração, do amor e da justiça. Os cristãos são instados a interceder não apenas por Israel, mas por todos os aflitos. A parábola das 10 virgens ressoa como um lembrete de que a prontidão espiritual é uma jornada diária. À medida que a narrativa se desdobra, a esperança cristã reside na verdade bíblica de que Jesus retornará. Em meio à escuridão, os crentes encontram consolo nas promessas de Deus, enfrentando os desafios com fé e coragem. O texto encoraja a permanecer firme na rocha que é Cristo, lembrando que a eternidade aguarda aqueles que perseveram até o fim. A batalha espiritual é comparada à guerra, e os crentes são equipados com a armadura de Deus descrita em Efésios 6. Essa armadura inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O texto destaca a importância de vestir essa armadura para resistir ao inimigo. A comunidade cristã é destacada como uma poderosa defesa contra as investidas do adversário. Reunir-se como corpo de Cristo fortalece os crentes, tornando-os menos suscetíveis aos ataques do inimigo. O autor de Hebreus exorta os crentes a não abandonarem a comunhão, enfatizando a importância do apoio mútuo. Em última análise, o texto conclui com a promessa de que a vitória pertence a Jesus. Os crentes são incentivados a enfrentar os desafios com confiança, pois Deus está ao lado deles. A narrativa ressalta que, em meio às tempestades da vida, a palavra de Deus permanece firme e verdadeira. No final, a fé cristã é uma fonte de alegria, esperança e propósito inabalável em Cristo Jesus. A narrativa prossegue destacando a importância da palavra de Deus como uma luz para os caminhos dos crentes. O Salmo 119 e 105 é mencionado, enfatizando que a Escritura é uma bússola que guia e aconselha. Nos momentos de fraqueza, o exemplo de Jesus durante as tentações no deserto é apresentado como um modelo de resistência. Assim como Jesus usou as Escrituras como escudo contra as tentações, os crentes também são encorajados a buscar refúgio nas Escrituras durante seus momentos de vulnerabilidade. Um dos pontos centrais é a necessidade da comunidade cristã. A exortação de Hebreus, em 10:25 sobre não deixar de se reunir como igreja destaca a força mútua presente na comunhão dos crentes.
Quando os cristãos se unem, eles fortalecem uns aos outros, tornando-se menos vulneráveis aos ataques do inimigo. Este aspecto comunitário é crucial para a resiliência espiritual e para manter a fé em tempos de adversidade. A narrativa, então, aborda a batalha espiritual interna enfrentada pelos crentes, que inclui tentações, dúvidas e medos. A referência ao relato bíblico de Satanás vagando pela terra destaca a persistência do inimigo em nos desviar da fé. A analogia da armadura de Deus, conforme descrita em Efésios 6, é retomada, enfatizando que os crentes devem permanecer equipados espiritualmente para resistir às investidas do inimigo. A comunidade cristã é apresentada como uma defesa contra essas investidas, ressaltando a importância de se apoiarem mutuamente. O texto então conduz a uma reflexão sobre a prontidão espiritual, inspirada na parábola das 10 virgens. Os crentes são chamados a manterem suas lâmpadas cheias do Espírito Santo, preparados para encontrar o noivo, que representa Cristo em seu retorno. A conclusão enfatiza a esperança inabalável dos cristãos no retorno de Cristo, conhecido como o arrebatamento. Este evento, descrito como um encontro sobrenatural dos crentes com Cristo antes da grande tribulação, é apresentado como a âncora da fé cristã. A exortação é clara, em permanecer firmes na rocha que é Cristo, cheios de sabedoria e discernimento, enquanto se mantêm prontos para o retorno iminente do Salvador. A narrativa termina com uma exortação à confiança em Deus, lembrando que Ele está ao lado dos crentes, proporcionando alegria, esperança e um propósito inabalável em Cristo Jesus. A fé cristã é apresentada como uma fonte constante de força e coragem diante das tempestades da vida. Ao enfrentar os desafios com confiança, os crentes são assegurados de que Deus é mais do que suficiente para cada situação. A conclusão ressalta que, apesar das incertezas e turbulências, a verdade da palavra de Deus permanece firme e verdadeira, trazendo consolo e direção em meio às adversidades da vida.